E Deus resolve mostrar para o homem a sua maneira de tratar um vaso que se quebra. É como se Deus chegasse para Davi e dissesse: Davi, o que é que o homem faz como um vaso se quebra? Davi diz: esquece, abandona. Pois é, venha cá, porque eu vou lhe mostrar um episódio na terra agora. Jeremias está sentado ou deitado, porque a Bíblia diz: levanta-te e desce. Esse descer aqui não é orar, como muita gente pensa. Deus não está pedindo a Jeremias que ele dobre os joelhos. Deus está pedindo a Jeremias que ele desça ao vale dos artífices, que era cercado por casas de olaria. E justamente na casa de olaria que Jeremias para observar o oleiro trabalhar, o vaso se quebra. E olha, vou começar a pregar. Nesse texto aqui, capítulo 18, eu vejo a ação parabólica, eu vejo a ação metafórica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consegui enxergar no capítulo 18 o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde é que está o Pai, pregador? O Pai é a mão que controla o vaso que se fragmenta. Por quê? Porque o vaso se quebrou e ninguém aqui consegue segurar todos os pedaços de alguma coisa que se quebra em sua mão. Você já quebrou um vaso? A Bíblia diz que ele cai no chão, os pedaços dele se espalham. E diferente do que muita gente pensa neste texto aqui, quando o vaso se quebra, o oleiro segura todos os pedaços quebrados na palma das mãos. Irmão, estava todo arrebentado, mas permanecia na mão de quem estava trabalhando nele. É quem diz que você está na boca do povo. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga: eu não estou na boca do povo. Ele não ouviu. Pega na mão dele e diga: eu não estou na boca do povo. Eu estou na palma da mão de Deus. Quebrado, mas existe uma mão que me sustenta, que controla as circunstâncias. Aí você vai ver gente dizendo: a cabeça doeu, foi uma seta. O pneu do carro furou, o diabo furou o pneu de meu carro. O aluguel atrasou, o diabo trancou as portas. O dente doeu, o diabo me colocou dor de dente. A roupa rasgou, o diabo rasgou minha roupa. Olha para cá, meu filho. Quem foi que disse a você que o diabo tem poder de controlar a circunstância da vida de quem ama a Deus? Errou, e errou feio, porque é a mão de Deus. Queda de energia. Então eu fui lá e liguei para o fornecedor dizendo: Senhor Jesus, vai ter blackout, tira o espinho da minha carne. Vai ter blackout, tira o espinho da minha carne. Vai ter blackout, tira o espinho da minha carne. Quando eu liguei pela terceira vez, a fornecedora de energia me deu uma resposta: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu gerador funciona na queda da tua energia. O apóstolo Paulo passa a sorrir e começa a dizer: eu descobri o segredo da Almádipa. E qual é o segredo? Quando eu penso que vou ficar em blackout, ou quando eu penso que sou forte porque acredito na minha energia, na verdade sou fraco, porque o blackout vem sem avisar. Mas quando eu penso que vou morrer na escuridão, quando eu penso que sou fraco, na verdade eu sou forte, porque o Espírito de Deus me coloca na clareza para a glória do nome do... Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Vai começar. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado, deste jovem, desta moça, deste moço. Aperte a mão dele e diga: você não veio participar só de mais um congresso. Você não veio assistir, porque isso aqui não é cinema e nem teatro. Você veio receber a virtude que te dá força na fraqueza. Levante a mão desse jovem como se levantasse uma bandeira e não baixe a sua mão. Eu recebo autoridade da parte de Deus para dizer sem medo de errar e de olhos abertos:
O diabo pode até tentar, pela internet, pelo Facebook, na faculdade, no teu colégio, nas amizades, mas Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer: em blackout a mocidade de Porto Alegre não fica. O Espírito te levanta na fraqueza. Quem recebe esta palavra, abra a boca e dê uma rajada de glória. O Espírito. Oh glória, oh glória. Eu não posso, pastor Marco Aurélio, conversar com a morte, mas se eu pudesse falar com a morte, eu não posso falar com ela, mas se eu pudesse conversar com a morte, eu perguntaria: morte, me responde aqui algumas coisas. Onde é que estão os reis da Bíblia? Onde é que está o rei Davi? Onde é que está o rei Salomão? Onde é que está o rei Saul? Onde é que está o rei Dario? Onde é que está o rei Nabucodonosor? Onde é que está o rei Josafá, Jeorão? E ela diria para mim: estão todos mortos, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse: morte, onde estão os profetas maiores e menores? Onde é que está Daniel? Onde é que está Ezequiel? Onde está Jeremias? Onde é que está Isaías? Onde é que está Sofonias, Ageu, Malaquias, Miqueias? A morte responderia: também estão mortos, porque eu matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que estão os apóstolos que seguiram a Cristo? Onde está Filipe? Onde está Bartolomeu? Onde está Natanael? Onde é que está Pedro, Tiago, João? A morte diria: também estão mortos, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse: morte, onde está Alexandre o Grande? Ela diria: está morto, porque eu matei. Se eu perguntasse: morte, onde está Adolf Hitler? Ela diria: também está morto, porque eu matei. Se eu perguntasse: morte, onde está Ernesto Che Guevara? Ela diria: também está morto, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse: morte, onde está o rei do rock, Elvis Presley? Onde está o rei do forró, Luiz Gonzaga? Onde está o rei do reggae, Bob Marley? Onde é que está, ó morte, o rei do tráfico de drogas, Pablo Escobar? A morte diria: também está morto, garoto, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse: morte, onde está John Lennon, que disse: eu serei maior e mais famoso que o Jesus dos crentes? John Lennon, onde está ele? A morte diria: também está morto, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que está Carl Rocklen, o inventor do Titanic, que disse: nem Deus afunda esse navio? A morte diria: também está morto, porque eu matei. Mas se porventura, pastor Alisson Bernardino, eu perguntasse assim: morte, onde é que está o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz? Ó morte, onde é que está o sol da justiça? Onde está a estrela da manhã, o advogado por excelência, o médico dos médicos? Morte, onde está Jesus? Ela diria para mim: menino, esse aí foi ligeirinho, ligeirinho. Esse aí passou aqui na sexta-feira, ficou no sábado, mas no domingo bem de madrugada ele ressuscita. Vocês sabiam que o adversário, o diabo, Satanás, ele não tem poder de comprar ninguém. Ele, sabendo disso, não podendo comprar, ele vai alugar. É aqui que ele vai conseguir alugar alguns judeus da obra, porque ele não alugou outra pessoa a não ser os próprios judeus que estavam na obra do templo. É assim que o inimigo trabalha. Ele, sabendo que não pode comprar, ele vai alugar. Será que você não lembra? Dalila foi alugada por algumas moedas. Será que você não se lembra? Jezabel alugou 2 rapazes para acusar Nabote de algo que ele não fez. Será que você não se lembra? Balaão foi alugado para amaldiçoar o povo de Deus. Será que você não se lembra? Judas foi alugado por algumas moedas para atrair Jesus. Será que você não se lembra que alguns guardas que estavam
no túmulo de Jesus, viram que Jesus ressuscitou, mas quando se aproximaram dos anciãos, os anciãos disseram bem assim: ei, nós vamos te dar algumas moedas para vocês não dizer que aquele homem ressuscitou. E o que é que nós vamos dizer? Diga que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e levaram embora. Existe uma geração, existe duas, melhor dizendo, a geração dos alugados e a geração dos comprados. É a geração que é alugado por Dalila ou pelos filisteus, pessoas que são alugadas para arrancar a visão e a presença de Deus na vida dos homens em cima do altar. É uma geração alugada por Jezabel, que alugou os profetas para se alimentar das mesas, tomar Coca-Cola e comer picanha. É a geração que está sendo alugada por Jezabel para ficar inventando conversa piada de pregadores dos últimos tempos, falando coisas que não existem. É a geração que nem Judas, que come da nossa mesa, que participa da Santa Ceia, que toma do vinho, que come do pão, mas depois está traindo a igreja. É a geração que viu Jesus ressuscitando, que viu Jesus com as marcas, que viu Jesus com as vestes brilhantes, mas receberam algumas moedas e não estão pregando mais que Jesus ressuscitou. Estão assumindo as nossas vidas, pregando conversa piada, pregando coisa que não está escrita na Bíblia. Mas eu vim aqui profetizar a vida do Gabriel. O negão aqui não é alugado por Satanás. Eu fui comprado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus me comprou. E hoje eu não prego de acordo com o que coloca no meu Deus. Eu prego que o meu Jesus manda. Eu prego que o meu mestre ordena. Onde está a geração dos comprados? Mas onde é sua? Porque o anjo do Senhor, porque na Bíblia nós temos as 3 dispensações, Efésios 3, Efésios 2, Efésios 1, Paulo disse que há 3 dispensações, dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação do mistério, nós temos Jesus se manifestando no Antigo Testamento. De que forma? Na dispensação, por que mistério? Porque Jesus não se revelava com corpo. Hoje Jesus tem um corpo, ele está no céu com corpo de homem, tá, irmão? Com corpo humano glorificado. Jesus não é luz que anda para lá e para cá, não. Ele tem um corpo, diz a Bíblia. Só que na dispensação do mistério, como é que ele se manifestava? Ele se manifestava através de fogo. Lembra na sarça, falando com Moisés? Ele se manifestava através de trovão. Ele se manifestava através de rocha. Por isso que Paulo disse assim, ó, você já percebeu que sempre que Israel estava com sede, Deus dizia: Moisés, tem uma rocha ali, ó, toca na rocha que sai água. Sabe quem era aquela rocha? Paulo disse: a rocha que seguia o povo no deserto era Cristo, era Jesus se manifestando. No Antigo Testamento ele mais se manifestava como o anjo do Senhor. Quando Manoá pergunta assim: és tu aquele que falaste com a minha mulher? Ele disse: eu sou. É a mesma expressão de Êxodo 3, quando o Senhor disse a Moisés: diga a Faraó, o eu sou me enviou a vós. Quer mais uma confirmação que quem está falando com Manoá era o próprio Jesus? A Bíblia diz em Isaías 9:6: e ele será chamado, primeiro nome, maravilhoso. O eu sou que ele falou para Manoá é o mesmo eu sou que ele falou para Moisés. E o mesmo eu sou que ele falou para Moisés, ele usou no livro de João. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E lá no Getsemane, quando vieram prender Jesus, perguntaram assim: cadê Jesus? Quem é Jesus aqui? Só para provar que ele é o mesmo que falou com Manoá, ele abre a boca e diz assim: eu sou. Caiu todo mundo por terra. Buf. Quem sabe o que é trepadeira aqui, levante a mão. É uma planta, Sandro, que ela encosta na parede e sobe. E aonde tiver parede, ela vai subindo. Se a parede, meu amigo Felipe, tiver 10 metros, ela sobe. Se tiver 15, ela sobe. Se tiver 20, ela sobe, Marcos. Se tiver 40, ela sobe. Tem que ter parede para subir. Mas a palmeira não.
A palmeira não depende de parede para subir. A palmeira não depende de outra árvore para crescer. A palmeira não depende de qualquer outra coisa. Ela depende da raiz, da raiz, da raiz, é da raiz. Aí um certo dia, a palmeira estava lá no seu lugar, e uma semente de trepadeira arrastada pela tempestade caiu justamente do lado da palmeira. Logo ela começou a crescer. Ela começou a crescer e a crescer. E detalhe, a palmeira estava naquele lugar há quase 100 anos e tinha atingido 4 metros de altura. Em 4 meses, ouça isso por favor, em 4 meses, a trepadeira conseguiu atingir mais alto do que a palmeira. E quando ela estava lá em cima, João, ela deu uma olhadinha para baixo e disse assim: dona Palmeira, quantos anos a senhora está aqui? E a palmeira, com toda a simplicidade e humildade, disse: olha, eu estou aqui há 4 anos. E ela disse: veja como são as coisas, eu estou aqui há 4 meses e já estou maior do que você. Aí a palmeira respondeu e deu: verdade, eu estou aqui há 4 anos e não estou maior do que você, mas eu já vi muita trepadeira passarem por aqui e me falar isso. Eu tenho raiz, eu sou palmeira. Na primeira tempestade que vier, te arranca, te leva, te tira. A palavra sufocar, esta expressão sufocar que foi usada no texto, significa impedir de divulgar-se ou desenvolver-se. Tem gente que está tentando impedir a divulgação daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tem gente que está tentando impedir a divulgação daquilo que Deus separou para ti. Quando está sendo levantado alguém, quando Deus está começando a exaltar alguém, vai aparecer muita gente que vai se sentir enciumado com aquilo que Deus separou para ti. Vai aparecer muita gente que vai se sentir ameaçado com aquilo que Deus reservou para ti. Vai aparecer muita gente que vai tentar impedir a divulgação do teu ministério. Vai aparecer muita gente que vai tentar impedir a divulgação da vitória que Deus reservou para ti. Vai aparecer muita gente que vai tentar impedir a divulgação do crescimento daquilo que Deus tem para ti. Vai aparecer muita gente que vai tentar impedir. Deus está dizendo: não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa, tua semente vai produzir, queira o diabo ou não. Você pode levantar as suas mãos para adorar a Deus. Você pode levantar as suas mãos para glorificar a Deus, porque a partir desse momento, enquanto você está adorando, eu quero profetizar que meu Deus está dando crescimento para a tua semente. Enquanto você está adorando, eu quero dizer que ninguém vai impedir a divulgação da tua bênção. Enquanto você está adorando, eu quero profetizar que ninguém vai impedir a divulgação do teu crescimento. Enquanto você está adorando, eu quero profetizar que ninguém vai impedir a vitória que Deus reservou. Quem acredita, recebe, 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 recebe. Agora, 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 agora. Quem te chamou foi Deus. Quem peleja pela tua vida é Deus. Quem entrega a vitória é Deus. Quem te exalta é Deus. Quem divulga é Deus. Quem desenvolve é Deus. É Deus. Saudade dos profetas e das profecias, saudade das interpretações de línguas, saudade de quando não tínhamos vergonha de ser crente, porque hoje está na moda, mas 50 anos atrás a gente era chamado de os glória, de os bíblia, de os atrasados, de analfabeto, mas os do passado não tinha prorrogado, ele serviu a Deus sem medo, sem timidez. Eu tenho saudade, meus irmãos, saudade de quando as pessoas vinham na igreja para adorar. Que ninguém se engane, estão
coisa: se você veio na igreja só para buscar dinheiro, veio no lugar errado. Devia ter ido num banco, devia ter ido numa casa de crédito. Se você veio aqui só por causa da cura, veio no lugar errado. Devia ter ido no hospital. Se você veio aqui só para fazer amizade, veio no lugar errado. Deve ter shopping para gente linda. Mas se você veio para adorar, aí você recebe mais. Se você veio para adorar, você recebe o que não merece. Se veio para adorar, recebe o que não pediu. Se veio para adorar, recebe aquilo que o dinheiro não paga. Se veio para adorar, recebe a glória, o poder, a força, a graça. Pega! Estamos no capítulo 13, versículo 8, em que o autor é enfático em dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É óbvio que o autor estava sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo, mas precisamos admitir aqui a sua capacidade mental, a sua inteligência, pois numa única frase ele consegue colocar o Kairos dentro do Cronos, o imortal dentro do mortal, o infinito dentro do finito e o impossível dentro do possível. Ele consegue colocar o Kairos, irmão Oswaldo, dentro do Cronos. Kairos sabemos que é o tempo de Deus. Deus não vive o tempo do homem, não vive o Cronos. O tempo humano é o Cronos. É por isso que quando a gente quer determinar o tempo de alguma coisa, a gente pega o cronômetro e cronometra, se assim a pronúncia, há algum tempo. Cronos, tempo do homem. Deus vive o Kairos, Deus não vive o Cronos. A Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deus não vive o tempo do homem. É por isso que às vezes o homem se desespera, se desanima, desacredita da promessa de Deus, porque Deus faz uma promessa no seu tempo e não no tempo do homem. Mas o homem quer que a promessa se cumpra no seu tempo, e Deus não tem compromisso com o tempo do homem. Ele cumpre quando quer, para que o seu nome seja glorificado. Engraçado é que aqui, interessante é que Jesus permanece o mesmo. O autor coloca uma coisa impossível ser possível. Nenhum homem, irmão Joel, permanece o mesmo. Eu não sou o mesmo de ontem e não serei amanhã o mesmo de hoje. E se a gente for para toda a história, nenhum homem permanece o mesmo. O rei do futebol, Pelé, foi um homem considerado como o mais ágil, o mais inteligente dentro dos campos. Foi o homem que fez mais gols, era o jogador mais respeitado, mas hoje não é o mesmo. Ele não consegue mais correr atrás de uma bola, não consegue fazer mais um gol. O máximo que ele consegue é ser convidado a dar um pontapé inicial. Não é mais o mesmo. A cantora do mundo da música mundana hoje não é mais mundana, é secular. Porque crente agora quer ouvir música do mundo, aí trocou o nome. Não é mais do mundo, é secular. Uma cantora conhecida por nome Adele. Se você for para a internet e pesquisar sobre esse nome, você vai ver que ela é a cantora que vende mais CDs, que é a cantora que tem mais acessos no YouTube. É a cantora que está no top do sucesso. As suas músicas cantam em todos os países, em todas as rádios, em todas as estações. Ela é considerada perfeita. Mas num prêmio musical chamado de Grammy Latino, não sei se assim é a pronúncia, ela ficou por último. Ela ia ser a última a se apresentar. A apresentação dela ia ser a última, para fechar com chave de ouro. Ela ia cantar o seu grande sucesso, a música mais cantada no ano de 2015. Chega o momento, ela sobe num palco, o seu vestido é brilhante, o seu cabelo está perfeito, e ela começa a cantar. Mas no auge da música, no refrão, ela desafina, a sua voz falha. Ela já não é mais a mesma, não tem mais a mesma credibilidade. Mas eu vim te dizer uma coisa,
que o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, ele não desafina jamais, ele não decepciona jamais, ele permanece o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O teu vizinho não pode entender essa mensagem, mas você entende. Aleluia. O teu amigo de trabalho não pode entender essa mensagem, mas você entende. O mundo não compreende, porque quando escutamos essa mensagem, sentimos o poder da redenção. Não é o madeiro que representa o poder, mas é o ato de amor que foi cumprido nele, que representa o maior poder dado à igreja, que é o poder do amor, que tudo suporta, que tudo espera. Ei, meu querido, entenda uma coisa: quando você carrega a sua cruz e você não abre mão dela por nada, você entende que Deus foi capaz de provar para você que ele te ama tanto, que ele se fez homem, ele se humilhou e foi humilde até a morte de cruz. E quando ele morre no madeiro, ali ele sentencia a nossa vitória. Mas é para você dar glória a Deus. Eu vou falar aqui agora. Entenda uma coisa: o maior exemplo da cruz, a maior representação da cruz é que ela está vazia, apóstolo. Aleluia. Ele deixou ela vazia. Ele deixou ela vazia. Por isso a cruz é o maior símbolo da nossa conquista, porque o nosso Deus não está lá. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está no nosso meio. Quem pode levantar a mão e dar glória? Davi não precisou de arma, Davi não precisou de armadura, Davi precisou de 5 pedrinhas. Por que, pregador? Porque quando Deus te envia, não é Ele quem vai fazer. Quando Deus te envia, não é a tua fraqueza, não é o teu medo, é o poder dEle que vai fazer por você. Não importa se você é fraco, não importa se você não é ninguém. O meu Deus não escolhe capacitados, Ele capacita aqueles que são escolhidos por Ele. Se você está aqui nessa noite, não tente compreender o poder ou o trovão do poder de Deus. Simplesmente receba esse poder, simplesmente sinta esse poder aqui nessa noite. Profetiza sobre a sua vida que nesse ano de 2016 você vai viver experiências com Deus. Através do poder dele você vai ver o sobrenatural. Não, você está dando pouco glória. Através do poder dele você vai fazer sermões que ninguém nunca fez na face da terra. Você vai cantar louvores que ninguém nunca cantou na face da terra. Você vai ter experiências com Deus que não serão colocadas em um papel, porque será coisa sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. É através do poder dele, é através do poder dele que você vai vencer, que você vai vencer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, a Bíblia fala no livro de Salmos 46:1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. Ei, livro de Salmos 27:1 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele é a força da minha vida, de quem desviarei? Quando os meus inimigos vieram para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Mas ainda que um exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se estourasse contra mim, nele eu confiaria, nele eu confiaria, nele eu confiaria. Ei, eu estou te falando de um Deus que Deuteronômio 32:39 diz: veja agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape da minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, meu irmão, eu estou te falando de um Deus que Lucas 1:37 diz: haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus. Ei, meu irmão, eu estou te falando de um Deus que no livro de Salmo 91:7 diz assim: e cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
mas tu não será atingido. Não será. Ei, Isaías 43:1 diz: assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Santo de Israel. Eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Levante a sua mão. Deus vai te encher. Quando ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, primeiro eu tenho que perguntar para o texto, eu tenho que perguntar para a Bíblia, qual é o inferno que Jesus está se referindo? Por quê? Porque a Bíblia apresenta dois infernos. O primeiro inferno que a Bíblia apresenta é o inferno cuja palavra grega é Hades. Hades é o local intermediário da morte. É onde a alma dos mortos iam, onde os homens, quando morriam, iriam para lá. É um local de espera. É um local intermediário entre a morte e a ressurreição para o julgamento. Este é o Hades. Só que a Bíblia também fala sobre outro inferno. O outro inferno, cuja palavra grega é Geena, que nós conhecemos como lago de fogo e enxofre. Este é o estado eterno da morte. É o inferno, estado eterno. É para onde vai todos aqueles que foram condenados, vão para lá, para o juízo eterno. Este é o segundo inferno. Se nós lemos esse texto aqui no original, pastor Messias, na verdade o texto está dizendo assim, que as portas do Hades não vai prevalecer contra a igreja. É isso que ele está dizendo. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Quando pega a figura das portas, está falando sobre poder, está falando sobre poderio, está falando sobre autoridade. E quando ele fala do Hades, ele está falando sobre o poder da morte. Até porque a Bíblia também diz que o Hades era chamado de prisão. E por o Hades ser chamado de prisão, ele encarcerava aqueles que estavam lá dentro, e ninguém poderia sair de lá. Então ele diz, as portas do Hades não vai prevalecer. Ou seja, em outras palavras, a igreja estará edificada em mim, e a morte não poderá vencê-la. Por que ele diz que a morte não vai poder vencer a igreja? É porque, senhores, quem é que vence a morte? A morte, senhores, é um inimigo fatal do homem. Quando a morte chega, não tem para ninguém. Quando a morte chega, ela coloca um ponto final. E é por isso que a filosofia chama a morte de fim da existência. É por isso que os médicos falam que é a falência múltipla de órgãos. É quando há a falta de funcionamento no organismo. A morte, quando ela vem, não tem para ninguém. A morte, ela faz separação entre homens e homens, entre homem e Deus. A morte, ela é um inimigo fatal. Mas Jesus está dizendo, a igreja vai estar tão estruturada, tão edificada, tão fortificada, que nem a morte poderá vencer a igreja. Nessa noite, talvez você entrou aqui dizendo assim, perdi, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas nessa noite, o Deus que venceu a morte está aqui para dizer, ainda tem jeito para a tua vida.